Gostaria de apresentar o Dr. Jorge, apesar de ele ser conhecido da maior parte das pessoas que se encontram, né? O Dr. Jorge, ele é brasileiro, mas ele é radicado nos Estados Unidos. Ele é diretor lá do Hospital Infantil de Cincinnati, como todos nós sabemos, e um dos maiores pesquisadores que a gente tem na nossa área e que muito nos honra de estar aqui apresentando para a gente um tema que nos é tão caro. Muito obrigada. Olha, é realmente um privilégio que eu estou conversando com vocês. Muito obrigado pela chance de compartilhar um tema com vocês de atresias biliares. Então, vou falar hoje com vocês sobre atresias biliares, patogênese e microbioma, nova abordagem clínica. Eu tenho eu tenho vários amigos no Brasil, mas uma especialmente disse que não tem problema se eu não traduzir os meus slides para português, porque talvez é uma forma de eliminar eu mostrando os meus erros de português. Então, eu vou manter ela em inglês. Desculpem. Nós não temos nenhum problema com isso, doutor Jorge. Pode ficar sossegado. A gente até tinha falado que a palestra seria com os slides em inglês mesmo. Obrigado. Então, o foco de hoje é que eu vou dividir em 3 etapas. Primeiro é a apresentação clínica de atresias biliares, avanços em patogêneses, a patogênese falando sobre mecanismos de dano no tecido, o papel do microbioma que está começando a subir em relação a atresias biliares. Eu vou falar em 2 novos abordagens clínicas, um para melhorar o diagnóstico e outro é uma coisa que eu não tenho publicado, não tenho apresentado e que é sobre como é que nós temos melhorado o sucesso de Kasai aqui em Cincinnati. Como vocês todos sabem, a atresia biliar é a causa mais comum de cirrose terminal em crianças e a maior causa para transplante em crianças. A doença sempre aparece nos 3 primeiros dias de vida, clinicamente. Decorre de uma patologia com inflamação e fibrose de ductos biliares e, como consequência, tem uma perda do lumen do ducto extrahepático e, consequentemente, para a bile, a conexão da bile do fígado para o intestino. Sabemos que o transplante hepático é eficaz em tratar e curar o paciente com uma sobrevivência aos 10 anos acima de 85%. Hoje nós estamos vivendo o futuro, porque eu vou mostrar a vocês que o aumento de conhecimento já começa a melhorar, dando novas oportunidades para melhorar o curso clínico desses pacientes. São coisas que a gente pensava 15, 20 anos atrás e agora está começando a aparecer. Então, nesse diagrama eu mostro na direita, na esquerda, a anatomia normal de um fígado e dos ductos intrahepáticos, a vesícula biliar e o ducto extrahepático. E em pacientes com atresias biliares, existe obstrução contínua ou descontínua, que pode acometer qualquer espaço anatômico desse sistema extrahepático e, consequentemente, intrahepático. Quando cortamos o ducto extrahepático, vê-se que o lúmen está completamente obstruído pelo processo fibrótico. Eu vou usar esse diagrama para guiar o resto da nossa conversa. Vou falar da apresentação clínica e testes que usamos, que é usado para
fazer os clínicos pensarem em atesias biliares, como é que nós podemos chegar ao diagnóstico clínico, como é que nós podemos prever o que vai acontecer com o paciente e, provavelmente, tentamos desenvolver novos tratamentos. Vamos focalizar inicialmente em atesias biliares. A apresentação clínica. Isso é um paciente de 8 semanas de idade com icterícia, fezes acólicas, que foi visitar o pediatra. Existia uma história de icterícia neonatal transiente, o paciente estava amamentando exclusivamente, estava crescendo bem, mas estava com icterícia, e o exame físico mostrou uma hepatoesplenomegalia leve, não muito grande. Você vê aí os estudos laboratoriais, e eu quero mostrar que existia dano hepático, hepatocelular média, a bilirrubina está aumentada, 3,8 direta, e também a gama-GTP. Isso era a biópsia do paciente, mostrando a proliferação dos ductos intrahepáticos, e nesse primeiro colangiograma, você vê o catéter introduzido na vesícula biliar, que bota o contraste. Você vê que esse paciente não tem atesias biliares. Você pode ver o contraste enchendo o ducto intrahepático, cístico, e o ducto principal. E entrando o contraste no intestino delgado, nível de duodeno e jejum. Naquele paciente que nós falamos, vê que aqui está o cateter novamente, que está introduzido em uma atresia, em uma vesícula bem rudimentar, e não tem a visualização do sistema canalicular ou do sistema ductal biliar. Então, esse paciente mostra essa clínica, a tríada clínica de icterícia, fezes acólicas e hepatoesplenomegalia. Pacientes podem apresentar complicações da colestase crônica, que leva a uma coagulopatia decorrente da deficiência de vitamina K. E o paciente pode apresentar com hematomas, complicações, podem também ter complicações não hepáticas, até mesmo, raramente, o paciente pode ter doença cardíaca congênita que leva a uma insuficiência cardíaca, ou vomitando decorrente a malrotações. O paciente pode ter, a maioria dos pacientes não tem a forma sindrômica. Esses pacientes têm o crescimento normal, também pode ter um crescimento que não está normal, os sintomas hepatobiliares, como discutimos, e em 10 a 20%, na nossa casuística é entre 10 e 11%, os pacientes têm essa forma sindrômicas, com defeitos de lateralidade e as malformações esplênicas, com ou sem, mas a maioria das vezes com, aquelas anormalidades cardíacas e intestinais. Existe uma variante cística, que é diagnosticada geralmente durante a gestação, com a visita pré-natal, onde o ultrassom pré-natal mostra o cisto no sistema hepático, o hepato biliar, e pode não ter nenhuma outra malformação, mas a grande maioria desse paciente com variante cística pode ter também malformações cardiovasculares. Essa é a polisplenia, que mostra em durante a exploração intestinal. E aqui é um paciente que tinha a vesícula rudimentar e tinha essa bola a nível do ílon. E, na verdade, quando o
cirurgião conseguiu introduzir um catéter, botou contraste e o contraste imediatamente preencheu esse cisto. Mas olha que não existe uma extravasão do contraste dentro da alça intestinal. Então, se faz a remoção desses, o que existe de restante nesses ductos e a portoenterostomia, parte do jejum que é anastomosado no hilo hepático para promover a drenagem biliar. Depois da cirurgia, normalmente, rotineiramente, oferecemos apoio nutricional, que é muito importante, tratamento com vitaminas lipossolúveis, uso de osso, geralmente usamos para o primeiro ano, e não se sabe ainda se o corticosteroide e antibióticos usam ou não, mas aqui nós usamos a profilaxia com Bactrim ou Septra, depois, na hora que o paciente está recebendo alta. Infelizmente, esses pacientes têm uma progressão da doença com episódios de colangite, progressão para cirrose e desenvolvimento de sintomas e sinais e complicações decorrentes à hipertensão portal, tais como sangramento gastrointestinal, ascite e malnutrição. Então, o que é que causa essa doença? Como é que poderíamos usar esse conhecimento para desenvolver novos tratamentos? Então, aqui eu vou combinar esses dois extremos, tentando como é que nós fazemos o modelo dessa doença no laboratório para entender como se causa a atresia biliar. Primeiro, eu vou mostrar um diagrama que foi publicado em 2018, onde um grupo de hepatologistas e cirurgiões e investigadores de laboratório se reuniram no Instituto Nacional de Saúde para revisar os conhecimentos atuais de atresias biliares. O resumo dessa reunião mostrou que, resumido nessa linha longitudinal do paciente, que começa antes do nascimento e nos 3 a 6 primeiros meses de vida. Existem estudos que mostram que alguns genes, como ADD3, FOXA2, GPC1 e etc., têm defeitos genéticos que acontecem em pacientes com atresias biliares, mas em menos de 1% dos pacientes. Geralmente é uma casuística de 100 ou 200 ou 300, aí 2, 3, 4 ou 5 pode ser que mostra defeito genético. Mas quando se aumenta o denominador e tenta pesquisar esses defeitos, é muito raro. Mas quando existe esse defeito genético, se pensa que eles dão a uma morfogênese ductal anormal, que faz o ducto ser suscetível a algum dano secundário que pode levar a atresias biliares. E esses danos podem ser através de um vírus, a exposição materna a toxinas, ou talvez insultos vasculares, pré-natal ou perinatal ou no início pós-natal imediato. Um grupo de pesquisadores de Filadélfia também mostrou que em pacientes normais, usando tecidos armazenados de acidentes ou pacientes que morreram, ou infantes que morreram por outras causas, examinando o sistema biliar intrahepático e extrahepático, mostra que durante o período pós-natal imediato, o sistema biliar tem pouco glycocalyx
que é aquela substância que cobre a superfície epitelial do ducto biliar. As junções intercelulares são não bem desenvolvidas e também existe uma pequena concentração de metabolismo que mantém um balanço antioxidativo. Então, o tecido em si, durante o desenvolvimento, parece ter um aumento de susceptibilidade comparado com a anatomia de um adulto. Então, ou decorrente de genético, ou insulto do ambiente, ou desenvolvimento, a susceptibilidade de desenvolvimento leva a uma inflamação ductal que progride para uma obstrução pela fibrose e a fibrose continua. A maioria da minha carreira inicial foi feita estudando esse processo, usando aquele modelo de um animal, faz uma hipótese no paciente, testa a hipótese no animal, examinando o animal, faz nova hipótese para o humano e continua esse ciclo de experiências e descobertas. Esse modelo de animal é o camundongo neonatal, que é infectado pela rotavírus, desenvolve fezes cólicas e a obstrução extrahepática pelo processo inflamatório. No animal, existe um período muito breve de fibrose aqui e mas o camundongo morre antes que se possa desenvolver fibrose no fígado. Então, não é um bom modelo experimental para estudar fibrose, mas tem o processo inflamatório. Em resumo, os estudos mostraram que ou decorrente a uma vírus ou a uma toxina, tal como o biliatrizon, né? Existe uma lesão epitelial que leva a uma infiltração inflamatória local por neutrófilos e macrófagos, a secreção de citocinas que trazem linfócitos e células plasmocíticas para iniciar a produção de citocinas locais, tais como interleucina 15, interferon e 12, que aumenta a inflamação e aumenta a destruição epitelial. Interessante que recentemente, 5 anos atrás, investigadores mostraram que, na verdade, quando existe essa lesão epitelial, eles liberam interleucina 33, que faz esse epitélio proliferar com uma tentativa de regenerar o epitélio. Mas se a lesão é severa, existe uma destruição total e a perda do lúmen e o fluxo biliar. Assim leva à atresia e recentemente mostramos que aquelas células hematopoese extramedular que vimos nos pacientes ou com atresias biliares ou uma hepatite neonatal, na verdade, essas células têm um poder imenso de diminuir esse processo inflamatório. Em pacientes que têm pouca resposta de hematopoese extramedular no fígado, talvez exista uma maior propensão para ter uma doença mais severa. Então, mesmo que a inflamação é tão importante, o fato é que quando se usa corticosteroide para todos os pacientes, a gente não notou que que é eficaz, aplicando corticosteroide em todos os pacientes.
Outros estudos mostraram que quando o corticosteroide é dado ao mais novo, talvez melhora o sucesso da Kasai. Então, não sabemos ainda como é que vamos diminuir a inflamação até hoje. E se bloquear a inflamação completamente, se vai melhorar o curso clínico do paciente. E isso faz a gente pensar, existem outras formas com que o paciente que é exposto que a gente possa manipular para melhorar o curso clínico. E aí vem uma pergunta crítica, eu acho, que é, existe alguma forma onde a mãe influencia a susceptibilidade do neonato para atesias biliares? Fizemos essa pergunta decorrente a um trabalho que foi iniciado pelo JG, e agora ele voltou para a Coreia do Sul, ele é docente lá, e Yang Lee, que ainda está aqui conosco em Cincinnati. O que Jay disse, que ele mostrou, era que se ele trata a mãe durante gestação com Bactrim, o neonato camundongo, ele fica resistente a rotavírus. Então, se a gente usa rotavírus para causar atesias biliares, o animal é protegido. Então, como é que o Bactrim, dado para a mãe, fez o neonato ficar mais resistente a atesias biliares? E o óbvio é dizer que alguma coisa foi transmitida pelo leite materno ou mudança de microbioma. Então, o Jay fez um estudo do microbioma. Estou mostrando aqui um resumo, isso já é publicado em PLOS ONE, mostrando esse cladograma. E o cladograma, só para ajudar a pensar como é que interpreta esse desenho, é que começa aqui dentro, no filo, aí tem a classe, ordem, família, gênero e a espécie da bactéria. Por causa que existe um grande número de dados, a significância estatística é mais relacionada quando você consegue mostrar que existe uma representação de mais do que uns níveis da classificação filogenética da bactéria. Então, mostra aqui que se esse aqui é o microbioma de um neonato cuja mãe foi tratada com Bactrim. E mostra, nessa cor vermelha, que existe um aumento de Acetinomycetes e Corynebacterium, e também Anaerococcus. Esses grupos de bactérias produzem butyrate. Então, o Jay disse o seguinte: poderia ser que se eu dou butyrate para a mãe durante a gestação, butyrate é um ácido graxo de cadeia curta, é apenas uma modificação dietética. Eu poderia ser que dando butyrate para a mãe, se os camundongos neonatais forem infectados com o rotavírus, se ele vai desenvolver rotavírus ou não, e comparado com a mãe que recebeu só água. E isso era butyrate na água. Então, mostra que se a mãe teve butyrate, o camundongo estava resistente e não a atesias biliares. Pelo menos mais da metade não desenvolveu atesias biliares. E nota que existia o ducto extrahepático está aberto e muito menos inflamação no fígado, comparado com a atresia, a obstrução, em camundongos que as mães receberam água e o processo inflamatório de proliferação ductal no neonato. Mas nós vimos que o butirato, teve outros experimentos mostrando que se a gente dá o butirato só para o camundongo, ele melhora, mas é um processo inflamatório diferente. Então, parecia que fizemos as seguintes perguntas.
se não é o butirato dando diretamente ao camundongo. E existe uma supressão da imunidade. Poderia ser que se a gente poderia pegar a fezes do neonato e ver se a supernatante da fezes vai suprimir as células inflamatórias do fígado, e a resposta era sim. Então, nós fizemos um metabolomics das fezes do camundongo que a mãe recebia butirato comparado com o outro. E nós vimos que existia um grande aumento de hipoxantina e glutamato. Again, um aminoácido e um produto de metabolismo de ácidos nucleicos, hipoxantina, inosina. E esses são os produtos mais concentrados em fezes de camundongos que tinha resistente ao rotavírus. Então, o Jay fez novamente o estudo do microbioma dos camundongos que estavam resistentes ao rotavírus. E, novamente, você tem um enriquecimento de bacteroidetes e Clostridia. E existia um aumento da frequência naqueles dos camundongos que estavam com atresias biliares de bactérias que eram proteobactéria, que são mais comensais patológicos. Então, fomos para humanos e fizemos o microbioma de humanos na hora do diagnóstico de atresias biliares em 102 crianças, infantes com atresias biliares e 32 normais na mesma idade. E fizemos o mesmo tipo de metagenomics nas fezes e o mesmo tipo de análises. E eu mostro aqui para você, que mostra que em humanos existe um enriquecimento de bacteroidetes, como no animal, Clostridia, como no animal. Mas isso existe em predominância nos normais. E, na verdade, os infantes com atresias biliares têm aumento de proteobactéria, como você via no camundongo. E também lactobacillus. Então, mostrou que talvez o enriquecimento de fezes em normais está ausente em crianças com atresias biliares. Então, fizemos o Jay fez uma nova análise para saber o que é que essas bactérias estão produzindo. E aqui é o que estão produzindo. E em azul são o metabolismo que existe em enriquecimento, que são ricos em glutamina e glutamate. E um aqui que existe hipoxantina. Então, fizemos a experiência última, que foi dar cada um dessas substâncias para o camundongo. Se demos a inosina, que é usado em humanos para a disritmia cardíaca, olhe que o camundongo todo desenvolveu atresias biliares e morreram. Se der a glutamina, desenvolveu icterícia, mas completa sobrevivência. E se deu glutamina e hipoxantina, continua novamente a sobreviver. Isso nós mostramos que se a gente, em um Petri dish, se a gente aumenta a quantidade de glutamina, NK linfócitos não consegue destruir o colangiócito. Olha que a quantidade de lyse de colangiócito é muito baixo quando se dá uma grande quantidade de glutamina. Então, parece que dando ácido graxo de cadeia curta, como butirate, para a mãe,
ela influencia o desenvolvimento de bactéria no recém-nascido, e essa bactéria produz butirate e também glutamina. E essa glutamina é um fator de sobrevivência de colangiócitos, que faz o colangiócito e o epitélio biliar mais resistente a uma lesão pelo sistema imunológico depois de ter sido de ter sido exposto a uma virose, por exemplo, ou uma toxina do ambiente. Então, como é que a gente vai aplicar isso para melhorar o cuidado clínico do paciente? Eu estou quase terminando, eu vou fazer a parte de tradução tentar descobrir essas coisas para a forma clínica. Primeiro é um estudo que fizemos, que vocês já escutaram, que era fazer um proteomics em neonatos com atresias biliares e outros que tinham icterícia, mas não atresias biliares. Aí fizemos o novo proteomics em outro, que era um discovery cohort, um grupo de descoberta e outro de validação. Fizemos outra validação para saber se era verdade. No primeiro cohort de descoberta, existia uma grande concentração de MMP7 e NNPP7, e quase que perfeitamente identificava os pacientes com atresias biliares. Esse efeito era decorrente basicamente pelo MMP7. Isso é como é que o MMP7 comparava com a gama-GT. Como você sabe, a gama-GT alta é uma grande probabilidade de o paciente ter atresias biliares, mas parece que esse poder de predição é menor do que MMP7. E os dois juntos melhora, mas quase não mais do que MMP7 sozinho. Quando fizemos uma validação, continuou o mesmo trend, mas olha que a força estatística diminuiu de 0,99 para 0,9, 0,97 para 0,9, 0,94, mas bem melhor. Isso aqui é o que se vê quando um patologista de experiência examina a biópsia de fígado de um paciente. Isso foi validado em um cohort em China, aqui mostrando 135 pacientes com colestase, dos quais 75 é de atresias biliares, 60 não atresia biliar, comparado com os normais, menos de 6 meses e depois de 6 meses de idade. E olhe que existe um grande aumento de MMP7 no soro nesses pacientes, comparado com atresias biliares e os normais, controles normais. E fazendo essa área dentro da curva, mostra que MMP7 é 0,99 e o GGT dos mesmos pacientes 0,7. Então, já estamos usando clinicamente no MMP7 para simplificar o diagnóstico e funciona muito bem. O problema é que estamos notando que o nível acima do qual os positive predictive value e o negative predictive value diminui, esse cutoff value. Não existimos nos Estados Unidos, que o chinês é diferente do que nós temos visto aqui. Nós estamos fazendo um estudo atualmente para saber exatamente qual é o valor acima do qual esse teste é bem eficaz. Assim, esse é o diagnóstico que a maioria dos centros aqui usam, e vem um paciente com icterícia, faz o histórico, exame físico, exames laboratório, urinálises, ultrassom, a HIDA, e outros para saber se o paciente vai para a biópsia hepática e o colangiograma. Agora nós estamos simplificando mais MMP7 e talvez poderemos ir MMP7 para colangiograma. Para terminar, como é que nós podemos usar
aquela ideia do microbioma para melhorar o cuidado dos pacientes. O que eu vou falar para vocês é o resultado de um projeto de colaboração que temos aqui entre nós e os cirurgiões, e desenvolvemos um protocolo que usa corticosteroide e antibiótico. Nesse trabalho, o nosso objetivo era saber se a bilirrubina, a bilirrubina diminui depois do Kasai aos 3 meses, protocolo comparado ao historical cohort. Os secondary endpoints é se a mesma coisa acontece há 1 mês e qual é o moving average dos últimos pacientes. Tem um disclaimer que esses dados que eu vou apresentar é muito preliminar e não foi revisto ou publicado. Então, pode não ser verdade. Já fizemos 15 pacientes. Dos 15 pacientes, 3 chegaram muito tarde e não foram para Kasai. 12, nós fizemos esse protocolo. E o protocolo é o seguinte: se o paciente é menos de 45 dias e o cirurgião faz Kasai e as fezes ficam normais, o paciente não tem nenhum problema, vai receber alta. Mas, se as fezes estão eicólicas de uma forma inconsistentemente, o paciente vai para o protocolo. Então, aqui, 5 deles ficaram com isso. Os outros 7, os pacientes eram mais de 45 dias de idade. Nesses pacientes, se as fezes eram normais depois do Kasai, o paciente pegou o tratamento convencional, que é o mesmo de historical controls, controle histórico. Se as fezes estavam intermitentemente eicólica, nesse caso foram 3, a gente trata do mesmo jeito daqui. Exceto que a gente olha para aqui, a gente imediatamente trata o paciente com o novo protocolo. No lado direito, se existe inflamação no fígado, na biópsia do fígado, a gente faz o corticosteroide. Mas eu quero dizer que não é só o corticosteroide, a gente dá o corticosteroide treatment e 2 semanas de antibiótico intravenoso por 7 dias, e then a gente transition para oral, dose de tratamento para completar de 10 a 14 dias. Então, é corticosteroide e antibiótico, tratamento por antibiótico, dose de tratamento, não de profilaxia. Usando este protocolo, tivemos 12 pacientes com atesias biliares que tiveram New Protocol NP, HC para Historical Controls. Então, é 58 comparado com 12. Não existia diferença entre dados, a idade na hora da cirurgia, ou diferenças em sexo, níveis de enzima, bilirrubina ou gama-GT. Esse é o resultado. 92% dos pacientes conseguiram ter a bilirrubina total menos de 2 miligramas por decilitro aos 3 meses de idade, comparado com 49%, que era geralmente a nossa casuística em Cincinnati. Há 1 mês, depois do Kasai, é 50% melhorando versus 27% do histórico. Quando a gente fez isso, a gente notou que realmente existe essa grupo de pacientes que ou ele diminui imediatamente ou vai uma queda mais devagar. E tem os pacientes que realmente não melhoram. Então, em azul, corticosteroid plus antibiotic e o no corticosteroid, no antibiótico, 4 deles. Como a gente não faz muita Kasai aqui, geralmente é de 3 a 4 por ano, a gente tem que comparar isso de uma forma diferente, que queremos ter pelo menos 20 pacientes. Então, o que a gente fez? A gente foi para trás e começou a fazer qual é a média de 20 pacientes
desde 2009 até agora. Não poderia ser antes de 2009, porque tivemos que acumular os primeiros 20 pacientes. Então, você vê que a melhora, o sucesso o sucesso do CASAI é 50%, subiu para 70%, 50%. Ultimamente, olha como nós estávamos. Aí agora aqui. O que acontece se a gente diminui essa média para 15 pacientes? Mostra que quando você usa o menor número, reflete uma conduta de protocolo mais recente, e 10 pacientes. Então, esse parece muito bom, parece até que é tão bom que parece que não é verdade. Aí nós estamos esperando queremos ter pelo menos 2 ou 3 mais. Desde que eu fiz essa análise preliminar, tivemos mais 2 pacientes, os 2 pacientes agora melhoraram também, então estamos um total de 17, e vamos pensar em publicar agora para pelo menos fazer os grupos pensarem nessa combinação para melhorar o sucesso da CASAI. Eu quero terminar para agradecer o trabalho que é feito pelo pessoal do laboratório, o Shiva Kumar, a Rina, pessoas líderes e super inteligentes no laboratório, nosso grupo de pesquisa e aqueles que deram financiamento para nossos estudos. Eu, em nome do Departamento de Pediatria, todos os nossos colegas, nossos alunos, residentes e nossos colegas hepatologistas que já te conhecem e admiram muito o seu trabalho, a gente agradece imensamente a sua generosidade, né, de doar seu tempo, doar seus conhecimentos, com tanta coisa que ainda vai sair, que ainda vai fazer, coisa que pode nos incluir. A gente agradece muito a sua generosidade. Muito obrigada, doutor.